Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. É uma alegria chegar até você nesta manhã e eu quero aqui louvar a Deus pelo seu interesse, pela sua motivação de estar se aprofundando no conhecimento da palavra do Senhor Jesus. E quero aqui cumprimentar você, todos os nossos irmãos, toda a igreja, em nome dos nossos pastores, pastor Geraldo e pastor Paulo Roberto, e em nome da direção da Escola Bíblica Dominical, na pessoa do pastor João Matias, pastora Fátima, e em nome de todos os professores da Escola Bíblica Dominical. A gente sente muita saudade aqui, quero mandar o meu abraço a todos vocês, o meu carinho, pedir que o Senhor esteja abençoando sua vida, que você continue sendo guardado, protegido pelo Senhor nesse tempo. E pedindo ao Senhor também que em breve nós possamos estar congregando juntos, que estejamos na Escola Bíblica Dominical, celebrando ao Senhor e prosseguindo nessa jornada de estudo, de aprendizado da Palavra do Senhor através da Escola Bíblica. Nós prosseguimos nessa jornada de estudos da carta de Paulo aos Efésios. Eu quero incentivar você, se você ainda não leu por esses dias, eu tenho certeza que crente que vai à Escola Bíblica Dominical, volta e meia, escolhe um livro para ler, mas eu quero incentivar você a ler essa carta de Paulo. Eu particularmente considero um dos melhores textos de Paulo e nesses dias eu tive a oportunidade de ler e eu garanto a você que ali em 20, 30 minutos você consegue ler esses 6 capítulos. E o Espírito Santo vai ministrar o seu coração, eu tenho certeza. Porque nesse texto, Paulo traz ministrações maravilhosas aos nossos corações, à igreja. Era a inspiração de Deus para aquele tempo direcionado à igreja em Éfeso. Mas o texto, ele é um texto atemporal, um texto universal e muito pertinente para os nossos dias. Paulo ali direciona a igreja a ter um mesmo pensamento, um alinhamento doutrinário e ao mesmo tempo ele ministra às famílias, ele ministra a pais, a mães, maridos, esposas, filhos. Tem ministrações para patrões, empregados. Ao mesmo tempo, ele fala ali que todos agora somos um no corpo de Cristo. Não existe mais judeus e não judeus. Todos estamos ali no mesmo caminho. Depois da regeneração, a partir do momento que aceitamos Jesus, Deus não faz mais distinção. Então, desta forma, é sem dúvida um texto maravilhoso que pode ministrar e ter um sentido muito prático, profundo para o nosso tempo, para o nosso dia. Então, que você seja despertado a ler o livro de Efésios. O tema da nossa lição de hoje é a condição dos gentios sem Deus. Se você tem a sua revista aí, pode acompanhar, mas esse é o nosso tema, a condição dos gentios sem Deus. Quem eram os gentios? De forma simples, de formas bem simples, os gentios eram os não-judeus. Nós sabemos, nós temos conhecimento de que a igreja ela tem uma origem totalmente judaica. Jesus, o fundador da igreja, a pedra fundamental da igreja, ele era judeu. Aonde tudo começou foi uma cidade judaica, que era Jerusalém, que foi Jerusalém, e todos os discípulos e apóstolos eram judeus. Então, o textuário da nossa lição, ele diz o seguinte, em Efésios 2:11, eu vou ler para os irmãos em 2 versões. Na versão que está na revista, que diz assim, portanto, lembrai-vos que vós, no outro tempo, ereis gentios na carne e chamado incircuncisão, pelo que
pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão do homem. Efésios 2:11. Em outra versão, na versão que está aqui no meu celular, diz assim: lembrem que vocês, os não-judeus, ou seja, os gentios, eram chamados de incircuncidados pelos judeus, que chamam a si mesmos de circuncidados por praticar circuncisão. Lembre-se do que vocês eram no passado. Paulo, ele se intitulou muitas vezes o apóstolo dos gentios. Eu fico maravilhada com a conduta de Paulo, a trajetória que ele teve. Antes ele era um homem que estava sempre ali obcecado e destemido a proteger as tradições judaicas e o povo judeu e todas as práticas e a lei. E agora ele está se dirigindo a um povo que antes estava completamente alienado, um povo que estava numa condição sem Deus, como a lição diz. E ele chama atenção para os não-judeus, para todos aqueles, que aí incluía os samaritanos, os fariseus, os saduceus. No texto áureo da nossa lição, nós podemos observar que Paulo agora se dirige a todos aqueles que não eram judeus, os gentios, portanto, que aí incluía todos os estrangeiros daquela época, como os samaritanos e os fariseus, os saduceus e demais povos, que agora me foge a memória. E ele chama a atenção, fazendo com que eles se lembrem, que tragam a memória de quem eram, como eles eram diante do Senhor, e como eles estavam distante no passado deles. Paulo diz: lembrai-vos. Lembrai-vos. É muito fácil a gente esquecer das coisas, né? O passado deles não era tão distante, né? Mas agora Paulo queria que eles trouxessem a memória e junto com isso tivesse uma posição de gratidão a Deus, porque no outro tempo eles eram gentios na carne e chamado de incircunciso. Quando o texto fala dessa forma, é muito fácil a gente perceber que era um povo tratado com desprezo pelos judeus. E os judeus que eram circuncidados na carne, né, num procedimento feito por mãos de homens e que tratavam com desprezo todos aqueles que não faziam parte do chamado e aqueles que estavam incluídos nas promessas de Deus. A verdade prática diz, a verdade prática da nossa lição: outrora, sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros da promessa, herdeiros das promessas. Todos nós conhecemos que Deus é um Deus de promessa e Ele cumpriu todas as promessas que Ele tinha para o seu povo. Mas só depois de Cristo, depois que esses não-judeus se converteram a Cristo, eles puderam se tornar herdeiros de todas as promessas que Deus tinha para o seu povo. Nós vamos agora para a nossa leitura bíblica em classe, né? Se você tiver com a sua Bíblia, Efésios 2, o versículo 11 e 12, Romanos 4, o versículo 12 e 14. Efésios 2 diz: portanto, que é o mesmo texto da nossa verdade prática, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, ereis gentios na carne e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. O versículo 12, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos ao concerto da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Romanos 4, versículo 12 diz: e fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas da fé que teve nosso pai Abraão, que tiveram
na incircuncisão, porque a promessa de que havia de ser herdeiro no mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois, se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero ler já a introdução da nossa lição, para a gente se aprofundar um pouco mais em todas essas questões que envolvem a condição do povo gentil sem Deus. Nessa lição, Paulo, nessa carta aos Efésios, ele traz a memória de que antes da regeneração, eles eram incircuncisos e haviam experimentado 5 formas de privação. Era realmente uma situação muito triste, uma situação desoladora. A introdução da nossa lição diz que eram 5 tipos de privação. Eles estavam sem Cristo, separados de Israel, alienados quanto à promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. O texto que está lá em Efésios 2, 11 e 12. Logo nós vamos estudar aqui, se aprofundar em cada uma dessas privações que estavam o povo, os não-judeus. É importante a gente trazer o conceito, e o conceito, particularmente o conceito aqui da revista, está muito claro do que é a circuncisão. O texto diz: circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Era prescrito na lei, estava lá dito na lei, como sinal externo de quem pertencia ao povo da aliança com Deus. Era uma identidade do povo de Deus. Você pode ler isso lá em Gênesis 17, 10, 11. Esse procedimento da circuncisão, era realizado no 8º dia de vida dos nascidos em Israel ou estrangeiros comprados a dinheiro. Gênesis 17, 12. Quem não era circuncidado era tido como incircunciso e, portanto, excluído da aliança. A circuncisão tornou um sinal que distinguia os judeus dos demais povos, ou seja, todos os que não eram judeus. Eu fiquei curiosa de saber não sei se os irmãos têm essa curiosidade, de como é ainda essa prática da circuncisão no meio do povo judeu, essa tradição que era levada muito a sério por aquele povo, por aquelas tradições. E sim, eles continuam mantendo, os judeus ortodoxos, eles fazem a circuncisão e o acontecimento em si é chamado de Brit Milá, que é a cerimônia em que os bebês são levados até uma autoridade judaica e sem anestesia é feito todo aquele procedimento e em seguida eles fazem um café da manhã para comemorar aquele acontecimento. O item 2 aqui dessa parte que a gente está estudando sobre o conceito, fala que a circuncisão ela tinha um significado religioso e era um significado muito forte porque apontava para a santificação. Naquele tempo, e como nos dias de hoje, a humanidade ela vivia imersa em corrupção, prática de idolatria, e tudo estava muito relacionado à questão sexual depravada, né? E a circuncisão, nesse caso, ela tinha uma representação de santificação. Por isso, os judeus eles levavam tão a sério que eles se recusavam a se socializar com alguém que não era circuncidado. Ou seja, eles não se permitiam sentar à mesa ou comer com pessoas que não eram circuncidadas. Então, era algo que eles levavam muito a sério, era uma prática que fazia parte em muito tempo e não tinham como eles deixar isso para trás. E todas essas questões agora estavam diante da igreja, uma igreja que antes, a gente sabe que Paulo, ele tinha toda uma estratégia, sempre que ele chegava em uma cidade, ele ia até a sinagoga para pregar, e ali ele alcançava muitos, e com certeza o primeiro povo alcançado
nas visitas, nas viagens missionárias de Paulo, era sem dúvida o povo judeu. Mas, consequentemente, por causa da perseguição, o segundo lugar que Paulo estava era nas prisões. E ali, ao longo da história, a gente vê as pessoas se convertendo de todas as etnias e de todos os povos. Começa ali com a mulher samaritana, com o encontro de Jesus, e depois tantos outros estrangeiros foram se convertendo e a igreja foi crescendo e enchendo de pessoas que não eram judeus e sim gentios. E agora Paulo tinha o cuidado de acertar, de alinhar todas essas questões doutrinárias, sim, porque o cristianismo que começava ali não era um braço do judaísmo, não era uma descontinuidade da religião judaica. Era, portanto, Paulo tinha o discernimento e a revelação de Deus para trazer agora doutrinas que seriam estabelecidas e tirar porque os judeus eles queriam de algum modo impor que os não-judeus todos fossem circuncidados, porque eles acreditavam que para serem salvos essas práticas deveriam continuar. No item 3, no ponto 3, a circuncisão do coração. O texto da nossa lição está explicando a nós que a circuncisão que Deus queria e que Paulo trazia aquela revelação, ela não era física, ela não era feita por mão de homens. O apóstolo reconhece que os gentios não faziam parte da circuncisão, mas havia uma ressalva, o sinal dos judeus era apenas físico e realizado por mãos humanas. Agora, essa circuncisão no coração de que fala a nossa lição, era uma circuncisão operada pelo Espírito Santo, a partir da transformação e a partir do momento em que a pessoa, seja ela judeu, convertida, ou não judeu, ou gentio, ou samaritano, seja que estrangeiro fosse, que se convertesse a Cristo, ela era realizada por meio da palavra e da fé em Cristo. E ela trazia toda uma liberdade, porque Paulo dizia que foi para isso que nós fomos chamados, para a liberdade em Cristo, não uma liberdade para pecar, mas uma liberdade em Cristo, recebendo um sinal de que a gente pertencia a Deus mediante a nossa fé e aceitação e realização pela palavra do Senhor. No item 4, a circuncisão na nova aliança. Esse assunto, ele trouxe muita complexidade naquele tempo e gerou muitas discussões, né? Porque havia uma tendência de imposição por parte do povo judeu em querer que os novos convertidos, aqueles que estavam chegando para a igreja, fossem circuncidados. Era uma imposição que eles queriam colocar para a igreja. Aqui o texto está dizendo que em Antioquia a questão ganhou muita dimensão, provocou intensos debates e culminou na convocação do primeiro concílio da igreja em Jerusalém, que foi uma reunião, né, para tratar de todas essas questões, das doutrinas, dos costumes, das disciplinas eclesiásticas, para que ficasse definido um alinhamento em relação a como a igreja seria conduzida a partir daquele momento. Eu diria que foi algo que Paulo teve que combater, era um calo, vamos dizer assim, que ele precisava resolver com a igreja, né? Mas graças a Deus que o Senhor usou Paulo de forma maravilhosa, que essas tradições, esses costumes e essas práticas foram sendo tiradas da igreja, de forma que a igreja cresceu e ficou bastante clara para nós que o Senhor, que Ele quer operar em nós, não é nada vindo dos homens, mas é vindo através do Espírito Santo aos nossos corações. Eu queria ler essa parte aqui do subsídio, que eu achei interessante. O primeiro tópico deve atingir o objetivo didático básico de deixar bem embasado dois conceitos que aparecem na epístola, né? Que a gente precisa ficar claro para nós, a circuncisão e a incircuncisão. A ideia aqui é explicar o conceito espirituais que tais termos apresentam na epístola. Nesse sentido, ao explicar,
a gente tem que se atentar para que Paulo está dizendo, lembrando aos seus leitores gentios a condição desvantajosa do seu estado anterior ao Evangelho. Revela a unidade fundamental da raça humana em seu início. Porque, na verdade, quando Deus fez o chamado a Abraão, que fez uma promessa, ele fez aquele concerto com Abraão e toda a sua parentela ficou para trás. E eles continuaram ali nas suas práticas, no paganismo, na sua religiosidade vazia. E até então eles não foram alcançados por esse concerto. Paulo então lembra aqui, colocando em foco essas duas coisas, circuncisão e incircuncisão. Estranhos ao concerto da promessa. Esse é o item 2 da nossa lição. Por que eles eram estranhos ao concerto da promessa? Primeiro porque eles desconheciam tudo a respeito das promessas de Deus para o seu povo. Eles estavam completamente fora de tudo isso. Eles desconheciam quais eram essas promessas. Eles estavam indiferentes, privados, segregados, por assim dizer, alienados de tudo que se dizia respeito a promessas que Deus tinha para o seu povo. E o ponto 1 diz que eles tinham uma vida sem Cristo. Uma vida sem Cristo. Nós, nesse tempo, sabemos o que é uma vida sem Cristo. É uma vida triste, é uma vida sem esperança. É uma vida de escravidão, uma vida sem luz, uma vida de escuridão. Alguém que não tem Cristo, ele não sabe para onde está indo, ele não tem esperança nenhuma. E alguém que vive sob o domínio das obras da carne, sobre o domínio do pecado, é muito triste, porque alguém que não tem Cristo, ele vive em perigo de morte espiritual. Ele não tem nenhuma esperança. Nesses 3 dias, me parece que um ator famoso, já de idade, se suicidou e deixou uma carta dizendo que ele estava dando cabo da sua vida porque ele não tinha mais esperança. Não tinha esperança de dias melhores, não tinha esperança na humanidade, ele não acreditava mais em nada. Nós sabemos que a situação em que nós estamos inseridos, o mundo é muito mau e o momento é muito difícil, mas nós temos Cristo na nossa vida, Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa força, Ele é a nossa direção, Ele é a nossa luz e Ele é a nossa esperança. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 1 minuto, mas a nossa vida com Cristo é uma vida cheia de esperança. Aquele povo vivia imerso no paganismo, é o que diz a nossa lição, sem Cristo. Toda a religiosidade que eles tinham, porque apesar deles não seguirem a Cristo, eles tinham uma religiosidade, eles seguiam a outros deuses, eles tinham, de algum modo, práticas religiosas, mas que não, de modo algum, podia garantir a eles a salvação, podia garantir a eles a inclusão da salvação de Cristo, porque nós sabemos que só em Cristo Jesus nós podemos ter salvação. No ponto 2, diz separados da comunidade de Israel. Então a gente já viu que eles desconheciam, eles eram indiferentes, privados, segregados, alienados e separados da comunidade de Israel. Como eles estavam separados, eles não podiam usufruir de nenhum privilégio estabelecido por Deus através da aliança de Abraão. Isso está lá em Romanos 9:4. Nenhum tipo de privilégio eles tinham acesso, né? E nessa perspectiva, a lei e as promessas pertenciam somente ao povo judeu, somente a eles. Eu tenho a impressão que, por isso, muitas vezes, esse povo tinha esse comportamento, porque eles sabiam que eles eram um povo escolhido de Deus e, por isso mesmo, muitas vezes, tinham um comportamento orgulhoso de não querer aproximação, né, com o povo gentil. Mas agora, com o advindo do Evangelho, da salvação em Cristo Jesus, era preciso que todas essas questões fossem trabalhadas na igreja. O ponto 3 diz, alienados aos
pactos da promessa. E aqui fala em 3 pactos, né? O pacto de Abraão, o pacto de Moisés e o pacto davídico. E as referências são Gênesis 12, do capítulo 12, do versículo 1 ao 3. No pacto de Moisés, Deuteronômio 28, do versículo 1 ao 14. E o pacto davídico, segundo Samuel, no capítulo 7, do versículo 13 ao 16. Como eu disse antes, quando Deus fez o chamado a Abraão e ali estabeleceu um concerto, uma promessa com ele, que todas as pessoas, todas as famílias seriam alcançadas, aquela promessa foi feita a Abraão, toda a sua parentela ficou para trás. E eles continuaram ali em suas práticas, em suas religiosidade, distante de Deus, e assim seguiram por muitos anos, até que o evangelho chegasse até a ele. Agora, uma vez regenerado em Cristo, é revelada a grandeza do amor divino, de alienados da promessa, por meio da salvação, por meio do sangue de Jesus, por meio do sacrifício de Jesus. Agora eles se tornavam herdeiros dessa maravilhosa promessa. A gente se alegra estudando isso porque nós éramos gentios. E agora também nós somos herdeiros em Cristo Jesus de todas as promessas que Deus fez para nós. Louvado seja o seu santo nome. Que você entenda tudo isso, que Deus já tinha um plano, Deus tinha todo um plano projetado para nos alcançar. E através de todos esses relatos, de tudo que Paulo viveu, essas revelações, tudo isso chegou até a nós. Chegamos então ao item 3 da nossa lição e nessa parte a gente está chegando aí então na 4ª tragédia apontada lá no início da nossa lição, que Paulo apontou a respeito da condição do gentio sem Deus. Sem esperança e sem Deus. Era uma ruína completa. A situação deles era desoladora. Com certeza alguém que não tem Deus tem um futuro sombrio e cheio de incerteza. Nós sabemos que, como já foi dito, eles tinham práticas religiosas, eles serviam a vários deuses, mas eles eram desprovidos de esperança. De novo, essa palavra tão oportuna nesse tempo, esperança. Nós estamos vivendo em um tempo que muita gente não tem nenhuma esperança. Diante da dor, diante do luto, diante do medo, diante das incertezas. E relacionado ao povo não hebreu, ao povo não judeu, eles, apesar de toda aquela religiosidade, tinha toda uma questão filosófica, né, em que eles viviam ali seguindo, principalmente no que diz respeito à filosofia grega, essa filosofia ensinava a eles que não existia vida além do túmulo, e por isso mesmo eles viviam sem essa esperança. E o texto da nossa lição tem uma frase que eu achei maravilhosa, que diz que a esperança é a âncora da alma, e que também a esperança, quando temos esperança, por conseguinte, a gente tem confiança. A nossa confiança não é nos homens, a nossa confiança não é numa prática, num procedimento, num ritual, como a circuncisão, mas a nossa confiança está em Deus, naquele que tudo pode, naquele que projetou promessas para nós, aquele que projetou um plano de salvação para as nossas vidas. Eles então eram desprovidos e padeciam, né, de medo e incerteza. Lá em Hebreus, no capítulo 6, o versículo 18, a falta de esperança que eles tinham revelavam neles a ausência completa de Deus, né? Sem Deus no mundo. A expressão sem Deus, ele não significa que eles não acreditavam em uma divindade. Sim, eles eram, como já foi dito, eles eram politeístas, idólatras, acreditavam e adoravam
a muitos deuses que eles não podiam ter um relacionamento de intimidade, um relacionamento de amor, e que por isso trazia a eles essa situação tão triste e tão desoladora, né? Mas graças a Deus que Cristo Jesus alcançou a todos, e desta forma também nós fomos alcançados num amor tão grande que Ele deu o seu Filho Jesus por todos nós, não só pelos judeus, mas por todos aqueles que chegaram até a Ele. Um pouquinho do nosso subsídio dessa parte diz que estes efésios que fazia parte ali do público que receberam as orientações de Paulo, eles não possuíam esperança e estavam sem Deus. Era uma ruína moral e espiritual de tais gentios. E esta ruína era completa, porque eles não tinham esperança. Todo o passado deles, tudo que eles viviam, tudo que eles almejavam, era vazio, não tinha o que eles esperar. E agora nós podemos testemunhar que nesse tempo agora, assim como Paulo chamou a atenção deles para trazer à memória, nós temos uma esperança, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós sabemos que Ele cuida de nós, que Ele tem promessas para ser cumprida ainda, que à volta dEle nós estamos aqui esperando. Da mesma forma que aquele povo foi alcançado, todos nós também fomos alcançados, e a nossa antiga condição, que também era lamentável sem Cristo, desprovido de toda a esperança, e que nós caminhávamos a passo largo para a perdição, Deus em Cristo Jesus, através do sacrifício dele, não através de rituais ou de prática, nós não somos chamados de incircuncisos, mas somos chamados de herdeiros, herdeiros em Cristo de todas as promessas que Ele tem para nós. Graças a Deus por isso, graças a Deus que nós fomos alcançados com essas promessas. Chegamos então à conclusão da nossa lição. Eu quero ler o que está escrito na nossa lição. No outro tempo, éramos incircuncisos e estávamos excluídos da aliança com Deus. Esse texto se refere agora a nós. Separados de Cristo e de Israel, vivíamos alienados ao concerto da promessa, desesperançados e longe de Deus. Um dia, porém, a magnitude do amor divino circuncidou os nossos corações, aproximou-nos de Cristo e de Israel, incluiu-nos na esperança da promessa e revelou a nós o único e verdadeiro Deus. Bendito seja o seu santo nome para sempre. Diante de toda essa narrativa dessa lição de hoje, a lição 6, que relata toda a condição do povo não judeu, o que tudo isso nos ensina? Essa constatação de que, a partir de sermos uma nova criatura em Cristo Jesus, o padrão de Deus para nós é revelado através do apóstolo Paulo, e nós devemos alinhar a nossa vida a esse padrão, que é o padrão de amor, o padrão de liberdade, o padrão de acolhimento, um padrão que não faz acepção de pessoas, que da mesma forma nós também tenhamos uma conduta nas nossas pregações, no nosso comportamento, um padrão de amor, um padrão de acolhimento, um padrão que não faz acepção de pessoas, porque foi assim que Deus se revelou a nós, e Ele quer se revelar a muitos através da sua igreja, através de nós, através do seu povo. E é só dessa forma, agindo com amor, agindo, não fazendo acepção de pessoas, não exigindo delas coisas que elas deveriam fazer, mas anunciando que o Evangelho de Cristo e o sacrifício dele é suficiente para que o Senhor chegue ao coração dessa pessoa e a transforme. Eu desejo profundamente que essa palavra tenha alegrado o seu coração nesta manhã,
e que você tenha recebido de forma maravilhosa e que a palavra de Deus, como disse Paulo, habite ricamente em vocês. Eu quero orar por sua vida, orar por sua família, louvando a Deus por esse tempo junto com vocês em torno da sua palavra. Querido Jesus, querido Pai, nós louvamos o teu santo nome agora, Senhor, quando passamos esse tempo, Senhor, refletindo sobre os ensinamentos do livro de Efésios, essa carta tão preciosa para aquele povo, mas também para nós. Nós louvamos ao Senhor por aprendermos através desta lição que o Senhor é aquele que planejou alcançar todos os homens e dessa forma se revelou a nós, se revelou à nossa família. E aqui estamos, Senhor, alegres com o Senhor, porque o Senhor, a partir da revelação até nós, na pessoa de Jesus Cristo, trouxe ao nosso coração esperança, trouxe inclusão e agora fazemos parte do corpo de Cristo. E nós queremos ser usados pelo Senhor como igreja, como pregadores da Tua Palavra, para trazer mais pessoas, para trazer todos aqueles que possam se aproximar, de forma que sejam incluídos e possam receber as promessas do Senhor. É isso que eu te peço. Continuo pedindo ao Senhor que traga uma solução para essa situação nesse momento. Ó Deus, que o Senhor visite agora todos aqueles que estão assistindo essa mensagem, fazendo com que eles tenham seus corações tranquilizados e suas confianças aumentadas, e que estejam encorajados em orar, em clamar ao Senhor, pelo nosso Brasil, pelas nações, por todas as situações que estamos vivendo. Que possamos crer e confiar que o Senhor está no controle de tudo, que o Senhor cuida de nós, que o Senhor nos protege e nos guarda. Em nome de Jesus, que nós te pedimos. Amém. Um beijo, um abraço para todos.